Capítulo 15. Pequenas mortes. A Universidade de Oklahoma, onde estudei linguística, possui um estádio enorme. Como nada acontecia por lá durante o verão, muitas vezes eu subia até a fileira mais alta das arquibancadas, após o jantar, para aproveitar qualquer brisa que soprasse após o calor escaldante do dia e para assistir àqueles sensacionais pôres do sol de Oklahoma. Era um ótimo lugar para ficar sozinha, para pensar, ler e orar. Mas fiquei perplexa ao descobrir que não conseguia mais pensar, ler ou orar, exceto quando o assunto era Jim Elliot. Ele despontava em cada pensamento, em cada versículo que eu lia e em tudo o mais. Ele se intrometia na morfologia, na sintaxe e na fonética que eu tentava enfiar na cabeça. Ele me distraía de minhas orações. Ainda bem que o Senhor tem compaixão dos que o temem. Conhece nossa estrutura e se lembra de que somos apenas pó. Deus nos amava. Sabia exatamente como amávamos um ao outro e usava até mesmo nossos caminhos tortuosos para nos levar de volta para casa. Certa vez, alguém mencionou que a pior dor de dente do mundo é aquela que você está sentindo nesse exato momento. As agonias do amor podem parecer bobagem quando comparadas a outro males. Mas aquele que está doente de amor está de fato doente, e o Pai Celestial compreende isso. Ele nos conduz firmemente pelo caminho até a glória, e se o mais íntimo do nosso coração estiver no seu reino, se não formos aqueles que Salmos 78, versículo 8, descreve como geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. 3 de julho. Salmos 48, versículo 18 ao 19. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Eu espero. Querido Senhor, teus caminhos não se podem esquadrinhar, teu amor é sobremodo elevado. Ó, mantém-me quieta na sombra de tuas asas. Basta-me que tu resplandeças a luz do teu rosto. Eu espero, pois tu me ordenas a fazê-lo. Minha mente vagueia sem direção. Minha alma pergunta, por quê? Mas, então vem a palavra suave. Espera tão somente em Deus. E assim, não é pela luz que me mostra o passo seguinte, mas é por ti, querido Senhor, que eu espero. Bert, o irmão de Jim, estudava na universidade comigo. Às vezes, na capela, eu olhava de relance para sua silhueta, tão parecida com o de Jim. Depois do jantar, revezávamos-nos, tocando piano e ensinando um ao outro nossos hinos favoritos no refeitório. Ele cantava como Jim, com vigor, sem vergonha, uma bela voz masculina sem afetação. Sua presença era um lembrete constante de Jim. Quando a vontade de Deus cruza a vontade do homem, disse Edson Leite, alguém tem de morrer. A vida requer incontáveis pequenas mortes. Ocasiões em que temos a chance de dizer não a nós mesmas e sim para Deus. O apóstolo Paulo disse, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Não significa que tudo em nossa vida seja perverso e digno de morte em si mesmo. Não era isso que Jesus queria dizer ao orar, não seja feita a minha vontade. Era impossível haver qualquer elemento perverso em sua vontade, por menor que fosse. Mas ali ele estava escolhendo abrir mão de tudo, o bem que havia feito e o bem que poderia fazer, se lhe fosse permitido continuar vivo por amor a Deus. A mesma escolha nos é oferecida. Ver a silhueta de Bert e ouvi-lo cantar, contemplar meus colegas de universidade alcançando a bem-aventurança do casamento, evocar na memória a doce angústia daquelas horas juntos à lagoa, imaginar o rosto de Jim quando nos despedimos na Union Station. Todas essas eram apenas pequenas mortes, mas as pequenas mortes têm de ser experimentadas tanto quanto as grandes. Cada lembrança que despertava a saudade tinha de ser oferecida. Mas há um grande porém. Não devemos morrer apenas para ficarmos mortos.
Deus não iria querer isso para criaturas a quem deu o fôlego de vida. Nós morremos com o propósito de viver. Um grão de trigo cai na terra escura e morre. De sua morte nasce vida multiplicada. Como São Francisco orou: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. É preciso ter fé para crer nisso. Assim como um agricultor precisa de fé para plantar uma semente, é preciso ter fé para viver por isso, fé para agir de acordo com isso, fé para manter os olhos fitos no jubiloso final da história. A falta de fé aqui certamente conduz ao ressentimento e, por fim, à depressão. A destruição será cada vez maior.